Imagine esta situação. Você está em um dia normal e de repente o relógio que está no seu pulso alerta que o seu batimento cardíaco está acima do normal. Você não sente nada. Porém, o smartwatch continua a alertar que algo não está bem. Embora essa situação pareça utópica, a verdade é que muitos wearables monitoram a sua saúde o tempo todo. E eles começaram a ir além. Relógios inteligentes estão literalmente salvando vidas. E relatos não faltam. Na realidade, essa história é do Jorge Freire, o nerd pai. O influenciador de 48 anos foi salvo por um Apple Watch Series 5 poucos dias depois do Natal de 2019. A história, compartilhada em sua página no Facebook, viralizou. Chegou a ser contada em telejornais e foi mais longe, em Cupertino, na Califórnia. Mais especificamente na caixa de e-mails do Tim Cook, CEO da Apple. Eu já te conto essa história, mas antes eu quero falar do Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. No programa 171 nós falamos sobre IPTV e a busca por conteúdo grátis. Ouça o Tecnocast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida para não perder nenhum programa. Links aqui na descrição. Jorge é dono de Apple Watch desde o primeiro, lançado lá em 2015. E ele conta que usa o relógio para programar timer, fazer lista de compras, mandar mensagens e fazer pagamentos por aproximação com o NFC. Além, é claro, de monitorar a sua saúde. Ao Tecnoblog, o influenciador diz que comprou o dispositivo justamente para ajudar durante os exercícios físicos em um processo de emagrecimento. A relação com o relógio ficou ainda mais próxima após o gadget salvar a sua vida. Dia 27 de dezembro, né? Eu tava em São Paulo, eu fui entregar um carro lá. Aí eu voltei de ônibus, que eu moro em Sorocaba. Descendo do ônibus, eu senti o Apple Watch balançando e falou que meu batimento cardíaco estava há um certo tempo já acima do normal. Eu falei, ué, eu tava sentado até agora, né? Não era possível. Eu fiquei monitorando, tava batendo 170, 180 batimentos por minuto, altíssimo, em ginástica eu não consigo nem chegar nisso. Aí eu esperei um pouquinho pra ver se normalizava, não normalizou. Aí eu fui pro hospital e justamente cheguei no hospital, a pessoa faz a ficha lá. Eu falei, olha, não tem como eu fazer ficha, porque meu relógio tá me apontando que eu tô com uma possível taquicardia aqui faz meia hora já e não tá baixando. Aí na hora já me levaram, fizeram os testes, tava batendo certinho o batimento cardíaco do meu Apple Watch em relação ao equipamento, né, profissional, tava igualzinho e tal. E dessa forma, consegui no caso identificar, não foi nada grave também, então foi uma taquicardia benigna que eles chamaram, fiz um monte de exame e tal. Essa situação ainda gerou uma grande curiosidade da equipe médica na hora. Todo mundo queria entender como o relógio foi capaz de salvar a vida de Freire. Depois disso, ele escreveu para o Tim Cook. E não é que o executivo respondeu? Cook retornou, abre aspas, estou muito contente por você estar bem agora. Obrigado por compartilhar sua história conosco. Isso nos inspira a continuar progredindo, fecha aspas. Esse pequeno dispositivo não só traz benefícios para os consumidores, isso porque os fabricantes têm lucrado bastante com eles. Nem a pandemia foi suficiente e conseguiu frear o sucesso de vendas dos dispositivos. Os números mostram claramente isso. Em maio, o Tecnoblog mostrou que quase 14 milhões de smartwatches foram comercializados nos 3 primeiros meses de 2020, enquanto 11,4 milhões foram vendidos no mesmo período de 2019, revelou a Strategy Analytics. A Apple continua na liderança absoluta com seu popular Apple Watch. Outras empresas que se destacam nesse mercado são Samsung, Huawei, Garmin, Aimo, entre outras. Agora, outro cenário. Você vai ao médico e repentinamente descobre que tem poucos dias de vida. Porém, o smartwatch conseguiu evitar essa fatalidade. Isso realmente aconteceu e o grande protagonista dessa história é o Samsung Galaxy Watch Active 2, que ajudou o Lucas Godinho, de 38 anos, a não sofrer um ataque cardíaco. Fiz a atualização e uma semana depois da atualização eu fui calibrar o relógio para fazer a medição de pressão. Eu que nunca tive problema de pressão, né? Aí no momento eu olhei aquilo e falei, gente, tem alguma coisa errada. Será que realmente a calibração está certa? Será que o relógio está certinho? Mas o aparelho também estava dando alta e eu falei, gente, deixa eu começar a acompanhar isso. E todos os dias eu ia fazendo a medição no relógio, várias vezes por dia, estava dando esse pico. Eu fui vendo a medição por cerca de umas 3 semanas, e os batimentos cardíacos também, né, que o relógio ele faz o comparativo, né, quando está mais alta, quando está mais baixa, e em pequenos exercícios que eu fazia, eu reparava que meu batimento ficava muito alto, um batimento como se eu estivesse correndo, se eu estivesse pedalando, né, e era uma coisa simples. Uma caminhada leve no mercado, alguma coisa.
O Lucas contou ao Tecnoblog que o Active 2 continuava a alertar que sua pressão e os batimentos cardíacos estavam altos, e o mais impressionante é que ele não sentia nada. Situação muito parecida com a do Jorge Freire. Depois de algumas semanas, Godinho resolveu procurar um médico e veio o diagnóstico. E aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada e que eu precisava procurar, sim, um cardiologista. Aí eu aproveitei que esses dados ficam todos armazenados, busquei a cardiologista e apresentei. Ela ficou surpresa quando eu disse que era um relógio que tinha me alertado. O meu relógio está me alertando que minha pressão está alta e meus batimentos têm ficado um pouco alto também. Aí ela começou a ver, viu que tinha semanas que eu estava com aquela pressão naquela situação, fez o pedido dos exames. Em 1 semana e meia conseguiram identificar o meu problema, que era uma obstrução na artéria esquerda, estava com 95% obstruída. Era uma questão de dias, de horas, né? Eles não sabiam explicar como que ainda eu estava trabalhando, andando. Tanto os relógios inteligentes como as Smart Bands trazem vários recursos de saúde embarcados. A partir deles, o usuário pode monitorar a sua saúde de forma recorrente e deixar tudo sincronizado no smartphone. Graças aos sensores cada vez mais avançados, o vestível consegue fazer contagem de passos, acompanhar o seu sono e também o nível de estresse, como até entregar experiências mais completas, como por exemplo, alertar quando o seu batimento cardíaco está irregular. Quando a gente começou a falar de relógio inteligente, 3, 4, 5 anos atrás, tinha muito a questão educacional. As pessoas viam e falavam assim, mas o que é isso? Para que serve? Hoje as pessoas já sabem que com um relógio inteligente eu consigo monitorar meu sono, eu consigo monitorar minha atividade física. Você fica sentado ali, trabalhando por horas e horas e horas, né? E às vezes não percebe, você está tão concentrado, né, que você não percebe que passou 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, você ficou parado. E isso, claro, não é bom para a saúde. Então você tem ali todos os elementos, né, todos os sensores que vão te trazer essas informações. Durante a pandemia, a medição da saturação de oxigênio no sangue ficou ainda mais popular em relógios inteligentes. E há uma explicação para isso. Descobriu-se que a Covid-19 afeta o nível de oxigênio sanguíneo, portanto, os smartwatches com essa funcionalidade aprovada poderiam ser usados como oxímetro e ajudar na detecção da doença. Outro recurso disponível é o eletrocardiograma, o ECG, que requer autorização de uma agência reguladora em cada país. No Brasil, essa liberação é de responsabilidade da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para analisar a frequência cardíaca, muitas empresas utilizam uma tecnologia chamada fotopletismografia, que faz a detecção através do LED verde presentes aqui no aparelho. Já para quem pratica esporte, os vestíveis trazem outras funções interessantes para a corrida, caminhada, natação, ciclismo, entre outras, além de contarem com GPS. Aqui em especial entram as Smart Bands, que são mais simples e acessíveis, mas entregam os recursos esportivos completos. Como vimos aqui, esses dispositivos são grandes aliados para a qualidade de vida, mas ainda assim devemos nos atentar a alguns cuidados de privacidade e até de interpretação das informações, e quem alerta isso é o especialista Vitor Mori, que conversou com o Tecnoblog. A tecnologia ela avança muito mais rápido que a legislação e que as regulamentações, então eu acho que é uma coisa para se prestar atenção. A gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, a segurança, a privacidade, eventualmente o hackeamento de uma base de dados que acaba vazando dados de muita gente. Outra coisa que me preocupa é usar isso com parcimônia, né, e não achar que por estar usando um desses está tudo bem, né? Você não precisa procurar um médico, ou até uma coisa que está muito acontecendo, é muito comum, né? É o autodiagnóstico. Além disso, é importante frisar que o fato dos smartwatches ajudarem na saúde não significa que os aparelhos podem diagnosticar. Tampouco eles são considerados equipamentos médicos. Essa capacidade de detectar possíveis doenças ainda gera uma enorme reflexão, mas com o avanço da tecnologia, os wearables têm se tornado grandes auxiliares em diagnósticos. Mas e no futuro? Eles conseguirão dar resultados? Diagnóstico eu acho muito difícil que ele seja feito só por uma máquina. É uma coisa que precisa de uma relação humana. O que ele pode dar são marcadores clínicos. Você está com a frequência cardíaca alta. Eu acho assim, quanto mais preciso o equipamento, quanto mais correta for a medição, melhor. A questão é muito o que a gente vai fazer com essa informação. Sem o trabalho de um médico especializado, a coisa fica um pouquinho complicada. E você, tem uma história de um wearable que salvou a sua vida?
Então compartilhe com a gente lá na comunidade do Tecnoblog, onde publicamos um texto completo sobre esse tema. Não esqueça de compartilhar e dar um joinha aqui, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você só acompanha a gente pelo site, se inscreve no canal no YouTube, porque tem vídeo novo por aqui quase todo dia. Eu sou o Darlan Helder e a gente se vê na próxima. Tchau!